Então, alunos, vamos falar sobre a ocupação do sul do Brasil. Primeiramente, eu quero dizer que os portugueses começaram a ver oportunidade de enriquecimento nessa área aí. Depois, no século XVII, os bandeirantes expulsaram os jesuítas, os soldados e prenderam os índios, né? É preciso lembrar que a missão dos jesuítas, né, aqui no Brasil era uma missão religiosa, educacional. Essa missão estava vinculada à Igreja Católica. O Inácio de Loyola é o nome fundador da Companhia de Jesus e ele que fez essa fundação, e depois essa Companhia de Jesus foi reconhecida pelo Papa lá no século XVI. Essa ordem jesuítica ela foi criada em cima do contexto da Contra-Reforma da Igreja Católica, porque o protestantismo estava tomando muita proporção lá na Europa, né? E a fim de buscar novos seguidores para o catolicismo, os jesuítas, e não deixar expandir esse protestantismo, essa missão era evangelizar aqui no Brasil também, né? Um território que estava sendo colonizado pelos portugueses. E essa missão era para a glória de Deus, né? Então, nomes da época, como o Padre Manuel da Nóbrega, o Padre José de Anchieta, são nomes que atuaram aqui no Brasil na época da colonização. A missão dos índios era catequizar os índios, né? A missão dos jesuítas era catequizar os índios. E índio catequizado era índio pacificado, mas havia casos de resistência por parte de alguns índios, e esses índios rebeldes, os jesuítas eram a favor que fossem escravizados pela ação dos bandeirantes. Isso aí foi chamado de Guerra Justa aqui no Brasil. Então, as missões jesuíticas era para buscar a conversão dos índios. Lógico que eles tiveram uma missão educacional ao longo de tudo isso, mas depois eles foram acusados que eles não tinham os mesmos ideais da coroa portuguesa, né? E acabaram por ser expulsos aqui. Eles tiveram muitos conflitos com os bandeirantes, né? Porque os bandeirantes começaram a invadir as suas áreas, que já estavam pacificadas, e escravizar esses índios, né? Que eles já tinham pacificado. E na visão deles não poderia, né, mexer mais com esses índios. Então, pessoal, na região sul, a coroa portuguesa estabeleceu uma colônia com novos portugueses, né, trouxe lá da ilha de Açores, né, e tentou ali, né, fazer com que eles criassem gado, né? Então, essa região que nós estamos falando é a região de Santa Catarina, atual Santa Catarina. Aí eles começam a criar gados, né? E essa região acabou por prosperar. Eu não posso deixar de dizer que a prosperidade dessa região foi sim pela criação de gado, mas a pastagem, o relevo lá dos pampas gaúchos contribuiu muito, mas muito mesmo. E tinha muita pastagem para criar gado, né? Então, na região sul surge a prosperidade com essas fazendas criadoras de gado. Enfim, esse pessoal tomou de vez aquela região e conseguiram colonizar. Então, vai de vento em popa, né? E em 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid. E esse tratado dá quase a forma do território brasileiro, né? Mais ou menos aí, ó. Isso aí que está acontecendo aí, mais ou menos aí, o Tratado de Madrid, que é essa linha vermelha que vocês estão vendo no mapa aí, ó, quase deu a forma do Brasil. Faltou esse pedacinho aí do Acre, né? Em 1864, o Brasil teve sérios problemas na fronteira com o Paraguai, né? E eclodiu numa guerra. Essa guerra dura 6 anos, mas o Brasil acaba por sair vitorioso, certo? Então, a primeira parte da ocupação do Brasil é isso aí que eu tenho para falar. Então, não podemos esquecer de alguns produtos como o café, a borracha, e também eu quero falar sobre o mar. Vamos ver se dá tempo da gente falar isso nessa aula aqui.
Vou tentar ser um pouquinho mais sucinto aqui. O café coloca a economia brasileira nos mercados internacionais e cria destaques, né, grandes destaques para a economia brasileira. O café se torna um dos protagonistas para a industrialização por duas razões. A primeira razão é a ampliação de produtos, né, da produção cafeeira para dentro do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lógico que houve a necessidade de investir em ferrovias, né, para escoar a produção. Ou seja, se eu tenho ferrovias, ela vai escoar a produção para chegar nos portos. E esses portos vão fazer com que esse produto, o café, seja exportado para o mundo. Isso aí, pessoal, é o primeiro fator que o café veio proporcionar. O outro fator foi a acumulação de riqueza que esse café trouxe. O café trouxe grande riqueza, os produtores enriqueceram e isso fez com que eles se sentissem seguros para investir posteriormente nas indústrias brasileiras, né? No desenvolvimento de indústrias brasileiras. O café, como eu já disse, ele é responsável por uma balança comercial favorável. Isso aí, na época de 1861 até 1885, mais ou menos. Tudo isso, esse café próspero dentro do território brasileiro fez com que gerasse empréstimos para o Brasil, né, através do FMI e de outros do Banco Mundial, para que o Brasil criasse, né, novas infraestruturas como estradas, ferrovias, né, e até, de um certo modo, até a hidrovia, certo? Mas bem pouquinho isso aí. Agora vamos falar da borracha. O ciclo da borracha é um período também considerado na história brasileira como de sucesso. Nesse período há extração, comercialização do látex. Dá uma olhada nessa fotinha aí que eu coloquei para vocês. Né? A seringueira, para quem não conhece, né? O látex é extraído dela. O ciclo aconteceu lá no norte, especificamente na região da floresta amazônica, entre os anos de 1879 e 1912. Posteriormente, né, teve o primeiro ciclo e depois ele teve o segundo ciclo em 1942 e 1945. No início do século XX, houve o crescimento da indústria automotiva e essa indústria demandou por muita borracha, né? Ela buscou mais borracha. Tudo isso numa época próspera, né, para o Brasil, por causa do café, por causa do látex aí, do leite da seringueira, né? Então o Brasil estava, por causa da borracha, do café e de alguns outros produtos também, o Brasil estava inserido economicamente no mundo, né? Isso era motivo de grande vitória para o povo brasileiro, né? Como grande fornecedor de matérias-primas, né? Ele conseguiu deixar sua balança comercial favorável, enfim, para que o pessoal que extraía, é preciso dizer que o pessoal que extraía o látex lá na floresta amazônica era o mesmo pessoal que buscava as drogas do sertão, porque eles trilhavam ali os mesmos caminhos. Só que teve um problema. Em 1889, os trabalhadores brasileiros foram bem violentados pelos soldados bolivianos, né? Isso aí, muita gente morreu, inclusive soldados bolivianos, enfim, foi uma guerra. E isso aí só terminou quando o Brasil assinou o Tratado de Petrópolis para pôr fim nessa guerra aí, que depois, né, resolveu a parte de território ali, que hoje é o Acre, né, e acabou resolvendo isso aí, certo? Isso aí é o caso da borracha. Por fim, eu posso falar da ocupação. Eu escrevi ocupação do sul, mas é a ocupação do mar, tá? A ocupação do mar. Eu queria falar do mar mesmo. Vou até corrigir isso aí para vocês. Mas, olha só. Há 60 anos, o Oceano Atlântico chama a atenção dos governos brasileiros, né? Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, essa época foi marcada por grandes inovações tecnológicas e isso
principalmente na área marítima, né? Porque a Segunda Guerra teve muitos ataques marítimos, né? A Marinha estadunidense, depois nós tivemos mais outras formas que acabou eclodindo numa melhor desenvolvimento da tecnologia desta época, e isso fez com que desenvolvesse novas formas, novos produtos. E por exemplo, eu até coloquei uma foto aí para vocês de um navio que ele é frigorífico, né? Esses navios aí podem andar em alto mar, ficar dias e buscar novos produtos. Isso acaba por impactar a produção brasileira, né? Só que esse trânsito de navios longe da costa brasileira, isso preocupou também o governo brasileiro em questão de segurança, em questão de exploração, enfim. Então ele acabou delimitando 370 quilômetros do litoral da costa brasileira no Oceano Atlântico para a sua atuação. Qualquer navio estrangeiro que não tiver autorização e andar por essas terras, ele pode ser abordado, ele pode ser destruído pela Marinha, pelas Forças Armadas Brasileiras. Certo, pessoal? Lógico que tudo isso salva algumas exceções, mas hoje a gente sabe que os governos brasileiros, a fim de explorar o petróleo, né, ele estendeu essas milhas para buscar, né, hoje nós temos o pré-sal, que fez grande diferença aqui para nós economicamente. Beleza, pessoal? É o que eu tinha para falar para vocês sobre a ocupação no sul. Falamos sobre o café, falamos sobre a borracha e falamos sobre o mar. Beleza? Ainda falta uma partinha aí para a gente falar da nova feição do Brasil, como que ficou então, né? No fritar dos ovos, como é que ficou o território brasileiro. Mas eu vou deixar essa parte para falar para vocês no pedacinho na próxima aula.